Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre volumetria de neutralização ácido e base. O grupo é constituído por mim, que sou a Carolina Oliveira, e pela aluna Isabela Dzigante. A princípio, faz-se necessário entender o que é a análise volumétrica em si. Bom, a análise volumétrica consiste em determinar a concentração de uma solução a partir de uma solução padrão, pois se a estequiometria da reação é conhecida, logo, a quantidade de nanito pode ser calculada a partir da quantidade do reagente titulante que é utilizado. Para isso, faz-se necessário a identificação de alguns conceitos, como, por exemplo, solução padrão, que também pode ser conhecido como titulante padrão, que é o reagente de concentração conhecida e que, normalmente, ele é utilizado na bureta, mas pode eventualmente ser colocado no Erlenmeyer também. Outro ponto que devemos conceituar é o ponto de equivalência, que é um valor teórico de uma titulação, onde nós podemos apenas estimá-lo por observação de alguma alteração física associada. E, em contrapartida, temos o ponto final, que, diferente do ponto de equivalência, ele é o valor prático da titulação. Ou seja, ele possui a gota que é responsável para a determinação da titulação. Essa gota, ela possui tanto a quantidade certa para o ponto de equivalência, como também possui uma quantidade em excesso do titulante. Por isso, o ponto final sempre acaba passando do valor do ponto de equivalência. Por isso, acaba acarretando em uma pequena diferença da quantidade do titulante, que é denominado o erro de titulação. E também temos um indicador, que é um composto orgânico de fraca acidez e fraca basicidade, e ele é acrescentado à solução do analito para verificar-se a alteração física associada ao ponto final da titulação. Dessa forma, o processo de volumetria pode ser resumido em 5 passos, sendo que o primeiro é a pesagem da amostra, onde a amostra sólida é colocada em um vidro de relógio e então é feita a pesagem na balança. O segundo passo é a dissolução da amostra, onde o que foi pesado no vidro de relógio passa para um Erlenmeyer com água, onde é feita a dissolução. O terceiro passo é a preparação da solução problema, onde a solução do Erlenmeyer é transferida para um balão volumétrico e o volume é completado com água. O quarto passo já é a retirada de uma alíquota da solução problema através de uma pipeta para então realizar a transferência para um Erlenmeyer. E a última etapa é a titulação, onde no Erlenmeyer temos a solução problema, ou também conhecido como titulado, com a adição de algum indicador, e na bureta temos a solução de concentração conhecida, o titulante. Agora falando sobre um tipo específico de volumetria, que é a volumetria de neutralização, nós podemos dizer que ela compreende os métodos baseados na seguinte reação de neutralização, onde H3O+, mais OH- forma 2 mols de água, cuja extensão desta reação é governada pelo produto iônico da água, que seria Kw igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Com isso, através de soluções padrões ácidas, pode determinar substâncias alcalinas, e com soluções padrões alcalinas são determinadas substâncias ácidas. Dessa forma, tem-se duas variantes da volumetria de neutralização, que é a acidimetria e a alcalimetria. Tanto na acidimetria como na alcalimetria, o ponto estequiométrico coincide com o ponto de neutralidade, que seria o pH igual a 7. Este ponto de neutralidade é atingido sempre que a reação se processar entre ácidos e bases fortes, como, por exemplo, HCl com NaOH. Nos demais casos, a hidrólise faz com que o ponto estequiométrico se situe em uma região ácida ou alcalina. Dessa forma, são as condições do equilíbrio, que tem um caso particular em cada um, que determinam o valor de pH em que se situa o ponto estequiométrico. Bom, como falado anteriormente, para poder observar o ponto final de uma titulação, é necessária alguma alteração física no meio, que no caso da titulação ácido-base, é a mudança de coloração, e para isso ser realizado, faz-se necessário o uso de indicadores. Os indicadores de pH são substâncias orgânicas de caráter fracamente ácido ou básico, que têm a propriedade de mudar de coloração com a variação do pH do meio.
A mudança de coloração não se dá bruscamente, mas de uma maneira gradual entre os valores definidos da escala do pH. A faixa dentro da qual se processa a mudança de coloração de um indicador é conhecida como zona de transição. Na maioria dos casos, os indicadores apresentam-se com dupla coloração, uma correspondente à sua forma ácida e outra à sua forma básica, dependendo do pH da solução em que se encontram. Porém, existem indicadores com uma única coloração. Por exemplo, são incolores em um determinado pH e são corados quando ocorre a mudança na faixa de pH. É preciso, portanto, para cada titulação, escolher o indicador apropriado, segundo seu campo de viragem. Essa tabela, que está ilustrada nesse slide, ela mostra os principais indicadores ácido-base, suas cores em ambos os meios e seus respectivos pontos de viragem. Bom, agora podemos elencar algumas das vantagens e desvantagens da volumetria quando comparada com a gravimetria. Em termos de precisão, os métodos volumétricos não são tão precisos quanto os métodos gravimétricos para amostras igualmente simples e de tamanho comparável. Entretanto, o método volumétrico é ainda um dos mais precisos disponíveis. Em relação à seletividade, os métodos volumétricos são aplicáveis tanto para substâncias inorgânicas quanto para orgânicas e podem ser, em certos casos, mais seletivos do que os métodos gravimétricos. Em relação à praticidade, as titulações são relativamente fáceis de fazer, o que justifica o uso sistemático da volumetria ainda hoje em nossos dias. As manipulações são simples e facilmente automatizáveis. Já na gravimetria, nós não temos uma praticidade tão grande. Em relação ao tempo, as análises volumétricas são geralmente mais rápidas do que as gravimétricas. Apesar do pré-tratamento extensivo da amostra, muitas vezes é necessário esse pré-tratamento, os procedimentos raramente demoram mais do que 1 hora. Em relação ao custo, os instrumentos da volumetria são simples e o custo por determinação é baixo. E quando você tem muitas amostras para serem analisadas, o que vai aumentar esse custo é a mão de obra. E por isso, laboratórios que manipulam um número muito grande de amostras com características similares utilizam cada vez mais sistemas automatizados. Agora nós iremos apresentar um método analítico descrito na literatura que utiliza a volumetria de neutralização ácido e base. Para isso, nós pegamos como referência o Guia de Análise de Produtos de Cosméticos da Anvisa, onde eles fazem uso desta técnica para determinar o teor de hidróxido de sódio em loções e cremes alisantes de cabelos. Dessa forma, o método baseia-se na reação de neutralização que ocorre entre um ácido forte e uma base forte, utilizando o alaranjado de metila e a fenolftaleína como indicadores. Bom, o procedimento inicia-se na pesagem de uma quantidade de amostra que contém aproximadamente 1,5 gramas de hidróxido de sódio em um becker de 250 ml. Então, adiciona-se 100 ml de água destilada e, em seguida, espera-se o resfriamento. Então, é realizada a transferência quantitativamente para um balão volumétrico de 250 ml e então completa o volume com água destilada. Depois, transfere 25 ml da solução da amostra preparada para um Elemmar de 250 ml. E então, adiciona-se 50 ml de água destilada e 2 gotas da solução aquosa de alaranjado de metila. Então, realiza-se a titulação com uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, até que a solução passe da coloração amarela para a laranja. Depois, anota o volume de HCl consumido. Novamente, repete esta mesma operação, só que utilizando a fenolftaleína como indicador. Dessa forma, a titulação cessa quando passa de rosa para incolor. E então, anota-se novamente o volume de HCl consumido. E após este procedimento, é realizado um cálculo. O cálculo para a determinação da concentração de hidróxido de sódio é este mostrado na figura, onde C corresponde à concentração de hidróxido de sódio, VF corresponde ao volume final de ácido clorídrico 0,1 mol por litro gasto na titulação em ml, MEQ
o milho equivalente em gramas de hidróxido de sódio, que é o 0,004 gramas. FC é o fator de correção da solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. M é a massa da amostra em gramas de hidróxido de sódio. 25 é a alíquota da amostra utilizada na titulação. E 250 é o volume final da amostra no balão volumétrico. Nota-se que para calcular o VF, que é o volume final, é necessário fazer essa pequena conta, que é V1 menos 2 vezes V1 menos V2, onde V1 corresponde ao volume de ácido clorídrico 0,1 mol por litro consumido na titulação, com o indicador alaranjado de metila, e V2 corresponde ao volume de ácido clorídrico consumido na titulação com o indicador fenolftaleína. Bom, agora vamos entender uma aplicação desse método que estamos estudando. Uma aplicação possível é a determinação da basicidade em cremes alisantes para cabelos, para a gente entender se elas atendem às legislações vigentes no nosso país. Essa basicidade ela está expressa em hidróxido de cálcio. Bom, para a gente realizar essa determinação, é de extrema importância que a gente compare dois métodos analíticos titulométricos, pois essa comparação será de extrema importância para a validação dos nossos dados, uma vez que, com essa comparação, a gente consegue afirmar se os nossos dados são confiáveis ou não. Bom, a determinação da basicidade foi efetuada por dois meios. O primeiro é a titulação direta de íons cálcios e o segundo a titulação direta por neutralização de íons OH- com ácido clorídrico, sendo essa o nosso meio de pesquisa. O primeiro método que utilizaremos será uma adaptação em laboratório de uma metodologia proposta pela Food Chemical Codex, sendo ela uma referência proposta pela Anvisa para determinarmos a concentração de hidróxido de cálcio que está sendo estudado. A segunda será a verificação do método por titulação de neutralização, utilizando uma amostra contendo 8% de peso por peso, escolhida aleatoriamente, titulando com ácido clorídrico 1 mol por litro e fenolftaleína como indicador. Podemos comparar o procedimento proposto pela Food Chemicals Codex com o procedimento que já explicamos anteriormente da titulação por neutralização. Os primeiros passos são extremamente parecidos. O que se difere é a nossa preparação da titulação, onde neste procedimento colocamos a água deionizada, o EDTA, o hidróxido de sódio e usamos como indicador o azul de hidroxinaftol. Bom, agora vamos entender como que funciona a validação estatística dessa aplicação que estamos estudando. O primeiro passo foi a verificação da exatidão, onde a adição de quantidades conhecidas do princípio ativo foram adicionadas em amostras brancas contendo 3 concentrações diferentes, de 3%, 6% e 8% em relação peso por peso, além da nossa amostra branca padrão. Foram realizadas 8 replicatas para cada uma das 3 concentrações, e a reportagem dos resultados foram expressas através da fórmula da exatidão igual à concentração em porcentagem sobre a concentração teórica proposta pela Anvisa. O segundo passo foi o teste de precisão. Bom, para o teste de precisão, primeiro a gente estabeleceu os critérios de repetitibilidade através da obtenção do desvio padrão. E, em seguida, o coeficiente de variação, que não poderiam ser superior a 2%, atendendo às normas padrões. Esses testes foram realizados através do Excel, para facilitar os nossos cálculos, uma vez que a quantidade de replicatas eram muito altas. Outro ponto importante da nossa validação estatística é o nosso atributo de linearidade. Ele irá nos afirmar a proporcionalidade dos valores encontrados para os nossos analitos, e poderemos comparar ambos os métodos utilizados. Bom, na análise que estamos estudando, ambos os métodos apresentaram uma correlação linear muito boa com relação às concentrações lineares teóricas. Isso significa que ambos os métodos estavam sendo aplicados da forma correta, pois os dados estavam condizentes com a teoria. Bom, por fim, conseguimos chegar à nossa validação estatística. O recorte da tabela a seguir, retirado do artigo estudado, corresponde aos dados referentes à titulometria de neutralização, uma das técnicas, como já vimos anteriormente, utilizadas para a gente fazer
o nosso estudo. Bom, essa tabela consiste em demonstrar todas as amostras estudadas, a sua concentração em porcentagem e a recuperação de hidróxido de cálcio para cada concentração. Bom, ao final da tabela temos os valores de média tanto da concentração como da recuperação em porcentagem, o valor do desvio padrão e o valor do coeficiente de variação. Todos eles foram muito importantes para a nossa validação estatística, uma vez que, a partir desses valores, poderemos comparar os métodos utilizados. Por fim, analisando os dados da nossa validação estatística, podemos perceber que a recuperação média obtida a partir da técnica de titulometria por neutralização foi igual a 88,1%, sendo ela inferior quando comparada aos outros métodos analíticos utilizados pela autora, que apresentaram uma média de 97,5%. Esse valor de recuperação foi atribuído à presença dos íons OH- absorvidos na mistura do creme, que a técnica de titulometria de neutralização não foi capaz de separar. Logo, a presença desses íons ocasiona um erro grande na hora da análise dos nossos dados, podendo assim estabelecer qual das técnicas utilizadas é a melhor para a análise proposta. Bom, a referência para a determinação da basicidade utilizada na análise estatística e as outras referências utilizadas nesses trabalhos estão presentes aqui nesse slide. Muito obrigada por todos nos assistirem e até mais!